Olá, Júlia, boa tarde, amigos do Giro do Meio-Dia. E tivemos mais uma mudança no primeiro escalão do prefeito Flávio Bussi. Saiu a secretária da Saúde, a Joyce, por motivos pessoais, segundo o alegado, e entrou o Sérgio Ferreira, ele que está residindo em Timbó há cerca de 4 anos e tem um vasto currículo ligado à área da saúde. A secretária Joyce, que supostamente teria saído por questões pessoais, não quis gravar entrevista com a reportagem da Rádio Cultura, foi procurada para tanto, mas preferiu não se manifestar, mas ela teve uma atuação nesses poucos meses à frente da secretaria bastante destacada, na medida em que pegou um momento complicado da nossa saúde, quando o prefeito Flávio Bussi, naturalmente junto com a sua equipe, resolveu tirar o pronto atendimento do Hospital Oasi e criar a unidade de pronto atendimento. Gerou uma expectativa muito grande naquela mudança, afinal de contas, se estava mudando alguma coisa que vinha há alguns anos atendendo, de certa forma, a nossa população e não se sabia ao certo qual seria o desdobramento daquilo que foi estabelecido. E, por sorte e por competência, naturalmente, dos envolvidos, tivemos um final feliz. Afinal de contas, a UPA está sendo bem avaliada pela comunidade. Mas a Joyce teve um comportamento destacado naquela transição, soube fazê-lo e deixa essa marca à frente da saúde de Timbó. Conversava hoje pela manhã com o Sérgio, com o novo titular da pasta. Gostei do seu currículo, do seu posicionamento, tem uma experiência vasta no que diz respeito à área da saúde, à gestão de hospitais, inclusive. Diz que quer, inclusive, fazer uma aproximação ainda maior com o Hospital Oasi, que nas próximas horas irá procurar os responsáveis pelo Hospital Oasi, até em linha com aquilo que eu sempre frisei aqui nesse espaço, de que essa mudança que a Prefeitura estava fazendo e fez no início do ano, ela seria bem sucedida caso houvesse uma relação muito amistosa e harmoniosa com a unidade, a nossa principal unidade de saúde. Afinal de contas, ela viria para tirar uma demanda do Hospital Oasi, que poderia e que pode muito bem ser atendida num pronto atendimento, até muitas vezes num próprio posto de saúde, mas precisa do Hospital Oasi para encaminhar os casos em que uma unidade hospitalar possa efetivamente complementar o atendimento. E essa disposição do Sérgio ela já é, por si só, absolutamente positiva. Vai visitar também todas as unidades de saúde do nosso município. Que seja bem-vindo, que tenha sucesso, afinal de contas, a saúde de Timbó, ela merece atenção, ela é destaque e, naturalmente, precisa de uma gestão competente para que continue sendo. Olha, a imprensa tem destacado um apagão que pode acontecer nos próximos anos nas contas públicas. A gente tem escutado de que o governo tem gastado mais do que arrecada e isso tem preocupado os agentes financeiros, a comunidade empresarial, o brasileiro como um todo. Segundo a revista Veja, por exemplo, em 2027 nós poderemos ter um colapso nas contas públicas, com o governo tendo dinheiro simplesmente para se sustentar. Hoje já é quase assim, né? Afinal de contas, o que sobra do governo para fazer investimento é muito pouco, o peso da máquina é muito alto, mas isso pode se agravar dado o déficit público que nós vemos experimentando nos últimos anos. Para que você tenha uma ideia, isso vem aumentando a nossa dívida pública, que já se aproxima dos 8 trilhões de reais, 7,8 fechou agora nos 12 meses, fechado em junho. O governo brasileiro paga de juro todos os anos, cerca de 920 bilhões de reais. Veja que isso é quase 1 trilhão de reais. Para que você tenha uma ideia, o orçamento discricionário do governo, ou a verba discricionária do governo, já falamos sobre isso aqui essa semana, é aquele dinheiro que sobra depois do governo pagar aquilo que é carimbado, previdência, saúde, educação e tal, é cerca de 170 bilhões. E disso ainda, 50 ficam lá com o Congresso para as emendas parlamentares, para clube de futebol e para pagar o Wesley Safadão. O resto é para investimento. E, no entanto, nós pagamos de juro da dívida 920 bilhões, quase 1 trilhão de reais. Imagina se uma parte considerável disso ficasse para o investimento, ficasse para o governo gastar na nossa infraestrutura, na saúde, na educação. Que país que nós teríamos?
que Estado brasileiro que estaria à disposição do cidadão. E, no entanto, temos que pagar essa fortuna em juros. A nossa sorte ainda, se é que podemos considerar sorte isso, é de que a nossa dívida é em real, ela não é em dólar. Antigamente se falava muito em dívida externa. Hoje não. Hoje a nossa dívida, a dívida do governo federal, ela é praticamente em real, ou seja, a gente não sofre a flutuação a flutuação cambial, a variação do dólar. Porém, sofremos com uma Selic altíssima, porque a dívida pública é emissão de título público, título da dívida pública, e ela é lastreada na Selic, que está nos astronômicos 15%. Então, o governo precisa se conter, arrecadar menos, senão nós estamos planejando, estamos contratando um apagão fiscal para daqui a alguns anos que pode inviabilizar completamente a máquina pública brasileira. Um abraço, boa tarde, uma boa tarde de quarta-feira, até amanhã.